Então, olha só, vamos vir aqui direto com o meu computador. Deixa eu explicar qual que era o desafio e os números desse negócio aqui, tá? Então, olha só, 28 de novembro, essa mentora de sociais mídias, ela reportou aqui um lucro de R$ 58.000 investindo R$ 3.800 de tráfego, tá? Então, deixa eu te falar aqui os números dessa operação e aí eu vou te explicar o cenário antes da gente implementar todas essas mudanças, tá? Então, essa expert aqui, né, essa minha cliente do acompanhamento individual, ela está investindo R$ 3.800 por mês em tráfego, tá? E grande parte do pilar da minha estratégia é trazer novos seguidores. Não mandar pessoas direto para um formulário que nunca te viram na vida. Porque essas pessoas ainda têm muitas dúvidas, o nível de consciência dela é muito baixo, tá? Mesmo que ela tenha um mínimo de interesse, essa pessoa ainda não te conhece, não conhece seus diferenciais, que a gente tem que construir antes de chegar de fato numa reunião de vendas, o que facilita muito a conversão, você vai perceber ali embaixo, tá? Então, com esses R$ 3.800, nós geramos 1.287 seguidores, um custo por seguidor de R$ 2,95, tá? Que para esse nicho, para o nível de qualificação que chegam as pessoas, tá muito bom, beleza? Reuniões agendadas, nós tivemos 98 reuniões agendadas desse público aqui, tá? Através aí de social selling, programa de stories. Então a gente conseguiu gerar 98, um custo por agendamento de R$ 38,78, mas nem toda reunião agendada vira de fato uma reunião consumada, tá? Porque as pessoas às vezes simplesmente não aparecem nas calls de vendas e isso é normal em todos os negócios, beleza? Então das 98 nós tivemos aí 71 comparecimentos de fato, né? 71 calls de vendas de verdade, com um custo aí por comparecimento de R$ 53,52. E dentro dessas reuniões, então, nós tivemos aí 23 vendas, né? Dando um custo por venda de R$ 165,22, uma conversão aí de 32%, o que gerou faturamento aí da nossa cliente de R$ 58.000 pós-taxas da plataforma, tá? Então é o valor que de fato vai cair na conta dela. Tudo bem que tem imposto aqui em cima, tá? Então não vai ficar 58 mil cravadinho de lucro, né? Aí depende da base tributária da empresa dela, mas um resultado incrível, né? Para um ticket médio aí de 3 mil, que ainda não tem uma esteira de produto tão desenvolvida, né? Nosso desafio acabou sendo primeiro escalar o que já existe para depois criar um ecossistema que suportasse uma escala ainda maior, tá? Então tudo isso aí gerou um ROAS de 15, né? Então um resultado incrível, um resultado que você tem margem, um resultado que você tem escala, um resultado que o cliente fica muito feliz, né? E claro, quem entrega esse tipo de serviço fica ainda mais de ver o resultado que você gera. Então, esses são números bonitos, e isso é o que nós temos hoje, tá? Foto de hoje, o resultado pós. Qual que era o desafio antes, tá? O custo por comparecimento estava R$ 120, tá? Então esse número aqui estava muito desotimizado. O negócio dela estava com ROAS de 6, 5 e pouquinho. O que não é ruim, tá? Se você é da low ticket, você vai falar um ROAS de 5, como assim? É incrível. Mas para um negócio high ticket, que você tem um ticket bem alto, que você tem uma entrega muito intensa, um ROAS de 5, tá? Às vezes não vale tanto o trampo que você vai colocar, porque a média dos negócios high ticket é um ROAS de 10, tá? Um ROAS de 15, 20, 30, tudo bem? Aí você realmente tem uma alavancagem do que você gera de conteúdo, da forma que você entrega, do valor, né, o resultado que você gera para o seu cliente. Então você tem que ter esse ROAS premium, você tem que ter essa margem grande, porque você está vendendo um conhecimento especializado. Quando você tem essa estrutura, o dia a dia com o Expert é muito bom. O dia a dia dele, o que ele faz no dia dele é muito prazeroso, porque ele está vendendo bem, ele está entregando resultado para os clientes dele, então isso deixa ele feliz profissionalmente, tá? Então, essa é a foto bonita, mas qual que era o desafio e como que a gente conseguiu chegar de fato nisso aqui? O funil antigo dessa cliente aqui era esse aqui, ó. Anúncio direto pro formulário. Você certamente talvez esteja fazendo isso, já viu o pessoal falar isso, né? Sessão estratégica, um monte de coisa. Não é que sessão estratégica não funciona, não é que mandar direto com o formulário não funciona. O problema é quando você fala exclusivamente para público frio, uma pessoa que nunca te viu na vida, tá? Ela não te conhece, não conhece seus diferenciais, não entende o que sua marca faz, não viu seus estudos de caso ainda. Então essa pessoa, ela não tem nenhum comprometimento moral, intelectual e nada com você, nada. Você é um estranho que está fazendo uma oferta, tá? Quando você muda esse espectro e começa a falar só com pessoas que já foram impactadas por você antes, mais de uma vez, negócios high ticket, idealmente mais de 28 vezes, tá? Pensa que cada stories que ela vê de você, cada lâmina é um ponto de contato. Idealmente ela tem que ter passado por mais de 28, tudo bem? Então,
Essa é a diferença. Quando você fala para um público morno e quente, né? Às vezes até um cliente que já comprou um outro produto seu, é totalmente diferente a conversão. E aí funciona muito bem. Para público frio, muito difícil, especialmente se o público tem um nível de consciência mais baixo ou talvez não tenha um poder aquisitivo tão bom, tá? Então isso estava gerando pra gente aí um custo por call de R$ 120, tá? Um público ruim, muito curioso, gente sem dinheiro e a margem apertada, menos de 30%. Na verdade, bem menos de 30%, tava na casa dos 15%. Agora esse negócio dela tá com uma margem mais de 80%, tá? Então, esse era o desafio. Chegamos na operação, é isso aqui que tinha. E aí, o que fizemos, né? Que antigamente era só mato. E aí, qual que foi a bacana, Kaique? Mas tá, o que você fez? O que eu posso fazer aqui também? Olha só. Anúncio direto para virar seguidor, tá? Não é tentar vender, não é nada. Conteúdo de valor, conteúdo de estudo de caso, virar seguidor. Primeiro ponto de contato, entregando muito valor, então a primeira impressão já é boa. E dentro dos stories, cronograma de stories bem alinhadinho. Prova social, resultado de cliente, prova social primária e secundária, né, que eu gosto bastante de falar. Conteúdo de valor, chamada para um vídeo do YouTube, chamada para isca digital, outro mundo, vários pontos de contato, tá? E pensa que o Stories é um remarketing gratuito, você já pagou por esse seguidor. Todos os pontos de contato que você tiver com ele agora são gratuitos, tá? Então você tem um remarketing muito forte acontecendo. E aí tem também a minha campanha secretinha de propaganda, que eu vou mostrar aqui nesse vídeo exatamente qual foi o maior ponteiro que a gente conseguiu mudar com essa estratégia aqui, para você aplicar aí também no seu negócio, tá? E aí sim, só depois dessa pessoa ser impactada pelos stories e pela campanha de propaganda, aí você chama o formulário. Só nessa brincadeira o custo por call caiu de 120 para 53, a conversão aumentou também, então ficou mais barato e converte mais. Então com isso a gente conseguiu bater um ROI de 15,43, que é um resultado excelente que permite o expert de fato escalar. Às vezes você pode até conhecer, ou você seja esse expert, que ainda tem às vezes um outro emprego, que ainda divide a atenção. Quando você tem esse tipo de resultado, você não precisa pensar em mais nada. É só ir de cabeça no negócio, tá? Então é muito bom um expert ali que tá ainda na casa dos 5, 10 mil, você implementar um funil como esse, com esse tipo de retorno. A vida fica muito, muito, muito mais doce, tá? Agora deixa eu te explicar então a parte da propaganda, que é onde de fato a gente consegue aumentar a nossa taxa de conversão nos produtos high ticket. Olha só. Falei um pouquinho nesse vídeo aqui dos 28 pontos de contato, tá? O que a gente faz? Nós criamos 3 tipos de conteúdo principais. Quebras de objeção. Pensa aqui comigo todas as reuniões de vendas que você já teve ou no WhatsApp, todos os pontos de contato com seus clientes. Quais que são as maiores objeções que aparecem? É objeção de tempo? É objeção de dinheiro? Quais dúvidas que são? São dúvidas operacionais do tipo, quanto que eu preciso investir? Eu preciso contratar alguém? Eu preciso ir para academia? Eu preciso, sabe? Objeções mesmo da pessoa. Mapeia tudo isso e cria um conteúdo que quebra essa objeção. E preferencialmente, obviamente, também antecipa essa objeção. Então, esses conteúdos baseados em conhecimentos passados antecipam dúvidas futuras. Você antecipar uma objeção é muito mais forte, tá? Então, esses conteúdos aqui são muito importantes. Os outros de provas sociais, né? Então, estudos de casos de clientes, às vezes até mesmo do próprio expert, 5 conteúdos diferentes para a pessoa ver que aquilo realmente funciona, que funcionou em mais de uma pessoa diferente. Isso aumenta muito a conversão, porque a pessoa fala, então isso funcionaria para mim também. E quando ela tem esse pensamento, a venda fica muito mais fácil. E 5 conteúdos de valor mesmo. Um pouco mais densos, entregando ali algo muito útil, muito prático, que a pessoa possa de fato implementar depois de ver, né? Uma transformação rápida. Quando você tem esses conteúdos aqui, né? Você faz 5 de cada, então aqui monta 15. E aí a gente vai montar isso para os seguidores e quem visitou o seu perfil nos últimos 30 dias, tá? Então, o público morno para mim é seguidor e visitante de perfil nos últimos 30 dias. Você cria um público personalizado desse e aí você vai fazer uma campanha em ABO com uma frequência de 2 a cada 14 dias. Então, durante 14 dias, essas pessoas vão ver cada um desses 5 aqui, né? 5, 5, 5, cada um desses 15, 2 vezes em média. Então, com isso, você consegue chegar ali numa média de uma frequência de 28, 30, 25. Vai depender muito do quanto que a pessoa, de fato, entra na rede social, tá? Isso aí depende de público para público. Mas, tendo isso, você já fez um pré-frame, você já trouxe valor, você já provou que o seu método funciona, você já provou que você já chegou lá e pode ajudar a pessoa a chegar também, tá?
Quando você introduz isso na cabeça da pessoa, isso aqui gera um efeito muito poderoso. Por isso que as taxas de venda aumentam. Por isso que o comparecimento médio aumenta. Você aumenta tudo. Comparecimento, conversão e ticket médio, porque um cliente mais doutrinado paga mais caro, tá? Então você só tem benefício. E vou te dizer uma coisa, fazer isso aqui é barato. Não é caro fazer propaganda, tá? Eu tenho um vídeo mais aprofundado de propaganda, vou deixar aqui em cima se você tiver interesse, mas fazer dessa forma que eu ensino e aplico no negócio dos meus clientes, é mais barato você fazer dessa forma do que mandar direto no formulário. Eu te mostrei ali, era 120 antes, agora é 53. Fazendo isso daqui, né? Então a gente reduziu quase em 3 vezes o nosso custo por reunião e aumentou mais ainda a conversão. Benefício duplo, né? Benefício duplo composto. Só fazendo isso daqui. Então, isso é muito forte. Propaganda é onde, de fato, você faz a venda antes de fato, fazer a venda, tá? Fica aí com esse pensamento profundo. Qual que foi a diferença, então, no negócio dessa cliente? Olha só, antigamente, tinha vendedores reclamando, né? Sabe, o cliente tem um closer. Vendedor reclamando, muito curioso chegando, pessoa sem dinheiro, pouco comparecimento e baixa conversão. Aplicando a propaganda, aplicando o funil de stories, já mudou totalmente o panorama. Vendedores vendendo, pessoas com urgência, prontas para te pagar, muito comparecimento, alta conversão. Somente mudando a estrutura do funil, tá? O investimento que ela fazia antes era praticamente o mesmo, só que o resultado agora foi 4 vezes maior do que era antes, só por causa dessa mudança estrutural, tá? Então é muito importante que você faça propaganda. Propaganda facilita muito as suas vendas, tá? Então, puxando esse gancho aqui, olha só. Eu tenho um curso online chamado Caçador de CP, que é para mentores, consultores e prestadores de serviço que também queiram escalar aí com ROI acima de 10 e margem de 80%, né? Para você bater aí seus primeiros 30 mil por mês, chegar nesse valor, até você já pode estar fazendo isso daqui, mas com uma margem bem mais baixa, tá? É apenas R$27. E, na verdade, dependendo do dia que você olhar o primeiro link aqui da bio, pode ser que seja até um pouco mais barato, porque eu faço muito teste de preço no tráfego direto, tá? Então, tô deixando aqui no primeiro link da bio o acesso do Caçador de CB, caso você queira se aprofundar nesse funil, porque eu ensino exatamente esse funil aqui que eu implementei no negócio dela. Tô deixando o primeiro link aqui da bio. Espero também realmente que você tenha gostado desse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito, não se esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo, porque todas as semanas eu faço conteúdos como esse daqui, tá? Vou deixar aqui também meu Instagram aqui em cima, tá? Se você quiser interagir mais comigo. Todo dia eu faço stories por lá, caixinha de pergunta. Vai ser um prazer interagir com você. Novamente, espero muito que você tenha gostado desse vídeo e aplique isso aí no seu negócio, que eu tenho certeza que vai aumentar muito o seu resultado. Então, te vejo no próximo vídeo. Um abraço.